105.9. Um show de alegria encerrado agora, meio-dia em ponto. Estou indo embora. Minha última aí, Paulo Ricardo, Rádio Pirata. Isso não é legal não, hein? É só a música mesmo. Continue agora com o nosso programa. Nosso não, né? Do nosso amigo Sargento Claudinei. Hora News. Pedrinho Mecânico não. Pedrinho do Gás já está aqui, tá? E amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nessa mesma internet, radiodfm.com.br, estarei juntinho de você. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus. É o Pedrinho do Gás, hein? Não é o Pedrinho Mecânico, não. Um abraço a todos. Fui! Não mude, continue aqui. 105.9. E agora na sua nova Ideal FM, momento de reflexão. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Igreja Batista Renovada de Boituva, Rua Roberto Toqueton, número 100, Jardim São Paulo, na internet, batistaboituva.org.br. Venha nos fazer uma visita. ZYM 950, Rádio Ideal FM, estúdios e transmissores na Avenida Pereira Inácio 360, Centro, Boituva, São Paulo. Informação. A participação do ouvinte. Debate. Os fatos mais importantes da cidade de Boituva e toda a região. Está no ar pela Nova Ideal FM 105,9. Hora News. Muito boa tarde, hoje terça-feira, estamos começando mais um Hora News, terça-feira, 19 de novembro de 2019, estamos ao vivo pela 105.9 FM Boituva, também pelo Facebook na página Sargento Claudinei. Um abraço a todos vocês. E hoje aqui, à minha direita, né, o vereador Pedro. Muito boa tarde, vereador Pedro. Olá, boa tarde a todos aqui, os ouvintes da Rádio Ideal FM. É um privilégio estar aqui novamente com vocês, participando desse programa que leva a notícia, que esclarece fatos, e estamos aqui mais uma vez para dar a nossa contribuição. Muito bem, Pedro, nós estamos ao vivo. Então, você quiser participar do nosso programa, está tendo uma pequena interferência aí, não é isso? Se você quiser participar do nosso programa, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, DDD 15 99696 3232. O DDD é 15, repetindo, 99696 3232. E também você pode entrar em contato com a gente também através do Facebook, na página Sargento Claudinei, tá bom? Você pode entrar aí pela página Sargento Claudinei aí, através do Facebook. E também, se você quiser nos ouvir, pelo site fmboituva.com.br, e também você pode também participar através dos nossos aplicativos. Os nossos aplicativos, você vai ali na Play Store do seu celular, digita ali, pode ser no Android ou iOS, digita ali Rádio Ideal Boituva, Rádio Ideal Boituva, você vai encontrar ali o nosso aplicativo, tá bem? Pelo aplicativo você consegue mandar mensagem pra gente também aqui. Muito bem, vamos para as manchetes de hoje, meu amigo Adriano. Olha aí, Câmara derruba por unanimidade 3 vetos do prefeito Fernando, prefeito de Boituva. Justiça determina que a servidora municipal aqui de Boituva que tenha redução na jornada do trabalho para cuidar do seu filho. Notícias nacionais. Petrobras reajusta o preço da gasolina em 2,8% e nas refinarias e óleo diesel 1,2%. Ministério Público Federal, após decisão do ministro Toffoli, né, do Supremo Tribunal,
causa aí uma reação em razão das 935 ações que foram paralisadas em razão da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O prefeito de São Paulo, depois de ser internado para tratamento de câncer, ele volta a despachar no seu gabinete. Aplicativo Carteira Digital de Trânsito já está disponível para celulares, saiba mais. Ajudado por cessão onerosa, déficit fiscal da União em 2019 tem redução de 60 bilhões. Que bom, hein? Prefeito Marcelo Crivella diz que reforma do Sambódromo fica pronto para o Carnaval de 2020. Olha aí, vacinação de sarampo, né? Contra sarampo é fundamental para os jovens, para proteger não só jovens, mas crianças e idosos. Olha o saldo de acidentes aí neste final de semana, né, prolongado. Mais de 1.000 ficam feridos e 75 pessoas morrem em rodovias federais durante esse feriadão aí. São 12h09. Hora News. Muito bem, nós estamos ao vivo, estamos ao vivo aqui pela 105.9, vamos falar de algumas notícias do Brasil, vamos falar também sobre algumas notícias da nossa cidade, aproveitar que o presidente da Câmara já volta, né, Pedrinho? Dia 21 já volta, quinta-feira, volta a assumir a presidência da Câmara, aproveitar que o vereador Pedro Gás está com a gente, vamos apertá-lo aqui, né, como foi da última vez, né? Eu digo sempre, quem quiser vir aqui, a gente está aberto o espaço, né? Mas tem que aguentar também o chicote. O chicote estrala, né, Pedro? E aí, né? Vamos perguntar se você fez aí uma receitinha de bolo, quantos ovos você usou, que fermento você colocou. Isso é programa da Ana Maria Braga. Aqui tem café no bule, minha gente. Eu agradeço, né, o espaço e realmente esse é o nosso pedido, né? A gente acredita que quem vem aqui no programa, seja no rádio ou na televisão, ele tem que vir com a verdade. Não e aí você pode apertar o que for, que não tem problema nenhum, né? Tanto com a verdade. Aqui tem café no bolo, meu amigo Pedrinho. Já a gente volta a falar com o Pedrinho. Então vamos para as notícias, algumas notícias aqui do Brasil, notícias importantes, né? Na realidade, a gente não pode deixar de dar essas notícias. Eu já até gostaria de começar aqui, meu amigo, com o bloco 7, pode ser? O Brasil realmente surpreendeu aí o presidente Bolsonaro, o Paulo Guedes. Vamos ver aí. Ajudado por cessão onerosa, déficit fiscal da União cai em 60 bilhões. O governo federal lançou nesta segunda-feira a nova Carteira Digital de Trânsito. A CDT vai substituir a antiga CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, que já tinha uma versão digital desde 2017. A diferença é que agora a CDT é um aplicativo que, uma vez instalado no telefone celular, reúne, além da habilitação para dirigir, os documentos do veículo, permite consultar multas e ainda atualiza os condutores sobre os recalls da indústria automotiva, que são as convocações públicas quando os veículos apresentam defeitos de fabricação. Para Marcelo Costa, secretário de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, a nova CDT é uma revolução. E ela apresenta uma revolução, porque a gente sai de uma carteira digital, onde era um repositório de documentos, para uma plataforma de comunicação do governo federal com o cidadão que utiliza e possui veículos no Brasil. O aplicativo da nova Carteira Digital de Trânsito está disponível nas principais lojas de aplicativos para as versões Android e iOS. O aplicativo foi desenvolvido pela Serpro, a empresa pública de tecnologia. É gratuito e, uma vez baixado, funciona sem internet. Apesar de substituir o documento em papel, o secretário recomendou o uso da CNH impressa em caso de longas viagens e celulares sem bateria. A nova CDT foi lançada em São Paulo na abertura do Salão Duas Rodas, que é focado no segmento das motocicletas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. 105.9.
Muito bem, na realidade essa notícia que saiu foi a notícia da carteira digital, né, que o presidente Bolsonaro sancionou a carteira digital, mas que na realidade já tem... Interessante o Brasil, na realidade já tem gente achando que não, que tem que ter carteira de papel, não tem que carregar no celular. É tudo que o brasileiro não queria antes, né? Não digo nem o brasileiro, vamos ser honestos, né? Na realidade, os esquerdas aí, né? Aqueles que têm, infelizmente, que estão com a mídia na mão, eles estão querendo. O Bolsonaro sancionou aí um decreto para proibir os radares, os pardais que ficavam atrás das pontes, né? Que aquilo não tem nenhum valor educativo, apenas para arrecadar, chegar a multa na porta de casa lá e a gente não sabia. Né? A gente nem lembrava nem de onde foi aquele negócio. Estou dizendo de radar fixo. Radar fixo é óbvio que precisa, principalmente em lugares que tem lugares críticos de acidente e tudo mais, né? Principalmente com vítimas fatais. E aí o presidente Bolsonaro, ele sanciona a lei, já a OAB entra na justiça e já diz que não, que precisava de um estudo técnico. Eu não sei qual é o estudo técnico que tem que ter para um radar ficar atrás da ponte, né, na cabeceira de uma ponte, de uma rodovia. Qual é o estudo técnico que tem que ter? Não é porque você nem vê. Quando você vê a notícia, chega na tua casa, a notificação do auto de imposição de infração de trânsito, para você dizer quem está dirigindo, tem 30 dias para fazer a defesa, aquela defesa que não tem defesa, né? No fim, está fotografado lá. Pode fazer a defesa que for, que não dá vai nada. Pagar do mesmo jeito, né, meu Pedrinho? Mas vamos para o áudio número 6, então. Vamos falar, então, sobre os 60 bilhões de superávit, né, que teve, na realidade, né, que deixou de dever mais de 60 bilhões este ano através das reformas que foram feitas pelo governo. O governo federal lançou nesta segunda-feira a nova Carteira Digital de Trânsito. A CDT vai substituir a antiga CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, que já tinha... Muito bem, nós estamos com um problema nessa notícia aí, mas eu vou dar ela ao vivo, né? Não tem problema nenhum. Nós tivemos com um problema aqui, renomear isso aí com um nome diferente. O que acontece? Na realidade, com esse leilão da Petrobras, que arrecadou 70 bilhões de reais, né? Com todos os ajustes que foram feitos na administração federal, só no momento que o presidente assumiu, foram 20 mil trabalhadores, né? Que eu vou chamar de trabalhadores, eu vou ser educado, 20 mil pessoas que mamavam no governo federal, em conselhos, em autarquias, gente que tinha nomeação política desses últimos 20 anos, essa que é a verdade, os compadres, as comadres, foram mandados embora, né? Sem contar também que pessoas que recebiam, inclusive até vereadores de alguns estados, que recebiam, na realidade, ali dinheiro do Bolsa Família, também foram abrir mão do Bolsa Família, só o fato do governo Bolsonaro ter assumido, não fusou nem num processo, né? E foram aqui outros tantos milhões de reais que foram economizados. E aí, minha gente, na realidade, foi muita coisa que aconteceu aí com relação... nós temos aí esse déficit que diminuiu em 60 bilhões, né? Estava previsto alguma coisa em torno de 240 bilhões de reais, o déficit da dívida do governo, né, na realidade, e diminuiu 60 bilhões aí. Você percebe que o Brasil está no caminho fiscal, está no caminho correto. E nesses próximos 10 anos, se também passar aí a reforma da Previdência para os estados e municípios, vamos chegar a 1 trilhão de reais aí que serão economizados, dinheiro que pode ser investido aí nos hospitais, na saúde, na educação, que hoje, infelizmente, os governos não têm como investir, tanto porque já estão aí devendo, os estados devendo demais. O grande exemplo que a gente dá é o estado do Rio de Janeiro, que ficou sem pagar os policiais, professores e os aposentados por quase 5 meses. Precisou a União socorrer o estado do Rio de Janeiro. E, por incrível que pareça, o estado do Rio de Janeiro foi o estado que mais teve corrupção nos últimos anos, né? Você percebe que os estados mais pobres, não digo nem pobre por questão de arrecadação, não é isso que eu estou dizendo. Os estados que mais estão falidos são aqueles que mais estiveram envolvidos na corrupção. Então, o problema do Brasil é a corrupção. A má gestão, é óbvio que ela contribui bastante, mas, em primeiro lugar, está a corrupção. Muito bem, são 12 horas e 7 minutos, 12 horas e 14 minutos. Vamos ver se a gente acerta agora nessa próxima notícia, que é a 3. A Petrobras, ela reajusta preço de gasolina em 2,8% nas refinarias
e o óleo diesel. Vamos para o áudio, depois a gente vai para o comercial. Nesta terça-feira, o preço da gasolina em 2,8% em suas refinarias. O último aumento do combustível aconteceu em 28 de setembro. Também houve reajuste de 1,2% no preço do óleo diesel. O aumento foi no combustível vendido nas refinarias para os distribuidores, ou seja, os postos de gasolina. O valor final que o motorista pagará para abastecer seu carro dependerá de cada posto. Segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis, o preço médio da gasolina cobrado nos postos era de R$ 4,407 por litro. O valor teve majorações consecutivas nas últimas 3 semanas e acumula uma alta de 0,66% no período. Com informações de Vitor Abdala, da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Cíntia Cruz. 105.9. 12 horas e 16 minutos. 12 horas e 16 minutos. Nós vamos para o intervalo comercial no rádio. Nós vamos continuar ao vivo com o pessoal do Facebook, batendo um papo com o pessoal do Facebook aí. Você está ouvindo Hora News. Não mude, continue aqui. 105.9. Quero mandar um abraço para o meu amigo Celso Escomparim. Celso Escomparim também. Mais gente que está aqui com a gente aqui, a Cláudia Pastre, o Fábio Almeida, também o Márcio Calegari, a Cláudia Siqueira, vamos ver, na curva, tá, isso, a Marta Santana, boa tarde, daqui a alguns dias vamos ter outro buraco na curva da Caixa Econômica Federal, que entra para o posto do Dodô, talvez ele vai se pescar um tubarão, olha aqui, tá, acho que falando do Celso aqui, né, o Celso é o pescador de asfalto. O que está falando aqui do Dodô, aqui do posto? É que a prefeitura deve dinheiro para o posto aqui? Infelizmente, né, a prefeitura, não só para ele, mas a prefeitura... esse foi um dos motivos que eu sempre me opus a esse empréstimo que foi cogitado. Uhum. A prefeitura não paga para quem ela deve. E quando ela não paga, deixa a CND negativa e causa uma série de transtornos para a cidade. Então, na realidade, a prefeitura deve para o posto de gasolina. Até onde a gente sabe é isso. Ah, entendi. O posto se recusa a vender, né? A notícia que chegou é isso, porque ela não tem recebido. Pela lei da licitação, um fornecedor ele ainda tem que manter a prefeitura no mínimo 3 meses, né? Mesmo se a prefeitura estiver em atraso. Então, você perceba que, possivelmente, ele já está com muito mais tempo em atraso. Não sabemos ao certo, eu não pude fazer requerimentos ainda, mas né, quem é que vai aguentar ficar mantendo? Então, acho que é a razão disso que está abastecendo lá na cidade de Porto Feliz. Acho que porque nenhum dono de posto quis entrar nessa licitação de emergência ou nessa... até porque o lucro com combustíveis é um lucro bem reduzido. Entendi. Você fica com o montante preso durante muito tempo, então não é qualquer posto que tem já essa possibilidade e ainda o risco de não receber. Nós vamos voltar ao vivo aqui com o pessoal do rádio e a gente tem muita notícia de Boituva. Um minutinho só. Você está na 105,9. 9 Ideal FM. Eu ouço, todos ouvem. Voltamos a apresentar Hora News. Muito bem, nós estamos de volta pela 105.9 FM, aqui a rádio de Boituva, e também estávamos trocando uma ideia com o pessoal do Facebook. Se você quiser participar com a gente, na página Sargento Claudinei, também na página do vereador Pedro, que está aqui com a gente hoje, o presidente da Câmara, e também você pode baixar nosso aplicativo, onde você estiver, você pode nos ouvir, pode ser Android e iOS, você pode baixar o aplicativo lá na Play Store do seu celular, digita lá Rádio Ideal Boituva, você baixa o aplicativo. Pelo aplicativo também, dá pra gente ver, você ver as mensagens que você manda pra gente pelo próprio aplicativo também, tá bom? Adriano, tem uma mensagem aí do aplicativo ou não tem aí? Muito bem. Vamos continuar então, vamos continuar falando aqui sobre, vamos dar mais uma notícia, né, de Brasília, né? Vamos para o bloco 3, acho que é. Vamos aqui falar sobre com o Ministério Público Federal. Vamos falar um pouquinho do Toffoli, né? Dias Toffoli, o 4 veio aí. 935 ações que eram do antigo COAF foram paralisadas na Justiça por decisão do Toffoli. O
O Ministério Público Federal informou que pelo menos 935 inquéritos, investigações criminais e ações penais em tramitação foram paralisadas pela decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. O ministro suspendeu em julho processos baseados em dados fiscais repassados pelo antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, atual Unidade de Inteligência Financeira do Banco Central. Nesta quarta-feira, o plenário do STF vai julgar se mantém a decisão de Toffoli que suspendeu as investigações. O ministro disse que tomou a decisão após informações prestadas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre a questão. Na tarde desta segunda-feira, Toffoli esteve com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o advogado-geral da União, André Mendonça, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, para tratar sobre o julgamento definitivo da questão. Após a reunião, Aras disse que enviou informações solicitadas pelo presidente do STF na sexta-feira e que o Ministério Público cumpre a legislação no acesso às informações bancárias suspeitas. Segundo o Ministério Público, a maioria dos processos paralisados dizem respeito a crimes de ordem tributária, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional, sonegação previdenciária e improbidade administrativa. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. 105.9. Muito bem, são 12 horas e 22 minutos. O Supremo Tribunal Federal tem sido um problema sério para o Brasil. Olha, na realidade, eu estou aqui com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no artigo 43 fala que ocorrendo infração à lei penal na sede ou nas dependências do Supremo Tribunal Federal, ele pode abrir um inquérito. O que acontece? Dias Toffoli, Gilmar Mendes, não é, e Alexandre de Moraes, esses três ministros, eles rasgaram a Constituição Federal nas atitudes que eles estão tomando. E a última atitude agora do Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, foi pedir para quebrar o sigilo, na realidade, do antigo COAF, que agora é a unidade de fiscalização, que essa, o antigo COAF agora está na pasta do Ministério da Economia. Ele pede para ter acesso a 600 mil dados, ou seja, investigações do antigo COAF de pessoas e empresas, né? Porque, na realidade, a esposa do Toffoli e a esposa do Gilmar Mendes também estão sendo investigadas. Estavam, né? Agora não estão mais, né? Porque a própria decisão do Toffoli. E pasmem vocês que o que está acontecendo com o Toffoli, ele usou o próprio filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro estava sendo investigado pelo COAF, né? Na época da eleição. Realmente houve algumas irregularidades da investigação do Flávio Bolsonaro, até aí eu concordo, porque na época da eleição, porque o COAF, os dados do COAF em fase de investigação têm que ser sigilosos. Só são abertos os dados quando é mandado para o Ministério Público e vira uma ação judicial. Aí tudo bem, os dados são abertos. Se não ocorrer de nessas pessoas investigadas, se não tiverem pessoas com foro privilegiado, por exemplo, não é um deputado federal, um senador, porque aí é o Supremo que vai decidir se abre o sigilo ou não. Até aí, na época da campanha, em outubro do ano passado, setembro, concordo com Flávio Bolsonaro, sem problema nenhum. O problema é que ele foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, e ele, ao invés de acelerar, falou, não, agora eu quero que vocês investiguem mesmo. Aonde que o Queiroz estava colocando esse dinheiro, que dinheiro que era, porque estava depositando na minha conta. Vários depósitos de R$2.000, às vezes no dia, não é? Aí ele faz o contrário. Ele entra na ação para paralisar a investigação, que era uma investigação inconstitucional. Concordo que realmente ela era uma investigação inconstitucional pela quebra do sigilo que não foi pela justiça. Concordo. A investigação, se ela tivesse em sigilo, até que se fizesse a denúncia, ela seria constitucional. Beleza. Só que, se ele já foi eleito, eu penso assim, se alguma coisa contra a minha pessoa, na época da eleição, está me atrapalhando, realmente, eu quero que pare aquilo. Mas se já fui eleito, agora não, agora é o contrário. Eu quero que apure o mais rápido possível e que realmente, se isso for mentira, eu vou entrar com uma ação de danos morais contra o Estado, contra as pessoas, sei lá, seja quem quer que seja. Ou os meios de comunicação que divulgou isso, a Rede Globo que começou com essa história, né? Na verdade, começou foi a Globo, o jornal Globo, né?
Então, tudo bem. Agora, o Dias Toffoli pega esse pedido do próprio Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, e acata por ato monocrático, né? Ou seja, ele decidiu sozinho, não esperou a corte se manifestar em plenário, ele manda parar com todas as investigações do COAF, que agora não é mais COAF, que é a unidade de fiscalização que está ligado diretamente ao Ministério da Economia, né, do Paulo Guedes. E aí ele pega não só isso, né, ele usa o artigo 43 do regimento do Supremo Tribunal Federal para também fazer investigação de fake news contra o STF, né, nas redes sociais, né, que as pessoas estão denigrindo a imagem do STF. É só escutar nossa rádio aqui, eu vou falar, o STF é uma vergonha. Não precisa nem fazer nada de fake news aqui, não estamos no fake news, estamos ao vivo. Não é? É uma vergonha. E eu vou dizer mais para vocês que estão nos vendo pelo Facebook ou nos ouvindo pela rádio. Eu temo pelo STF, porque ele pode virar a ser, eu penso, o causador de uma cessão, de uma interrupção democrática. Porque é só ele tomar uma decisão, porque os três poderes são independentes, para você entender melhor. Que é o poder executivo, o legislativo e o judiciário. É só o judiciário tomar uma decisão contra o executivo e o executivo não querer acatar aquela decisão, rompeu a democracia. E aí vai ser borrachada mesmo. E se tiver borrachada, eu visto a farda de graça, não precisa pagar meu salário, eu visto a farda de graça, quero estar em Brasília com um cacetete na mão, entendeu? Daqueles que tem um cabo de aço do meio, hoje não tem mais daquele, eu tenho um em casa lá, que é mais ou menos 1,5 m, mais ou menos, ele tem um cabo de aço bem no meio assim, ó, ele enverga, mas não quebra, e faz o corredor polonês, e põe esses caras aí, a borrachada vai comer, você pode, eu não quero nem salário, né? Eu vou lá, de graça, dar a borrachada dessa cambada de vagabundo, essa que é a verdade. Então esses caras estão usurpando a Constituição Federal, criando leis que não existem. Um outro exemplo, que o Supremo Tribunal agora deu um exemplo claro disso. Foi na questão das investigações, nas delações premiadas, onde o delator ele vai delatar uma outra pessoa, essa outra pessoa passa a ser réu no mesmo processo, mas espera aí, essa outra pessoa ela tem que ser ouvida por último no processo. Não pode ser ouvido antes do delator. Começou aquele rolo todo, aí não tinha lei. Para isso, o Código de Processo Penal não fala nada disso. E eles criaram essa regra aí. Todos os processos da Lava Jato estão voltando para a primeira instância, para ouvir de novo o delatado, né? Por último, porque imagina, isso cerceou o direito de defesa. Não muda nada. Viu só mudar o nome de ladrão para corruptor, porque ladrão é pé de chinelo. O Zé Ruela que rouba banana, aí é ladrão. O político, o safado, a autoridade, ele não é ladrão, ele cometeu a propriedade indébita, cometeu fraude, mas não, ladrão não, isso aí não. Ele cometeu qualquer coisa, não bonito, mas ladrão não é. Entendeu? Então, é isso que o Supremo Tribunal está fazendo, não é? É isso que está fazendo com o nosso país. Com essa história de beneficiar o Lula, alguém vai dizer, não, mas ele não beneficiou o Lula, porque o Lula já podia trabalhar e voltar para dormir na cadeia. Você acha que Lula ia trabalhar? Você acha que Lula ia sair da cadeia em Curitiba e ia trabalhar? O Lula não pode ver uma enxada, ele começa a passar mal, ele começa a suar e já quer tomar pinga. Ele começa a dar delírios extremos, porque ele bebe bastante, ele começa a passar mal e já quer tomar um gole. Lula não quer trabalhar, rapaz. Agora, aí fizeram isso aí, os caras que estavam com tornozeleira lá, o Vacari Neto e os outros lá, e tudo que envolvido na Lava Jato, já estão tudo já com passaporte para viajar. Lula pediu para ir para Dubai com a namorada dele. Agora está lá para o STF decidir se ele pode ir para Dubai. STF não, na verdade o responsável pelo processo lá da segunda região federal, lá, o juiz, né? Para decidir se pode deixar ele namorar, passar lua de mel lá em Dubai. Né? E você que paga imposto e eu somos os trouxas desse país. Por isso que eu falo que quem vai romper a ordem democrática, isso é uma profecia, vai ser o Supremo. Ele vai romper a ordem democrática e aí a borracha vai comer e vai falar, não, os militares, já vai falar em dinheiro de novo. O cara está me dando um sinal aqui para fazer comercial. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Então eu vou te falar uma coisa, não é brincadeira o negócio, esse país não é um país sério. Né? Nós precisamos realmente ter um país sério, e eu temo pelo Brasil em razão
desse STF aí, que é um problema sério para o Brasil, né? Nós vamos para o comercial mais uma vez pelo rádio, e depois do comercial vamos falar com o Pedrinho aqui, vamos falar sobre Boituva. O chicote vai estralar, Pedro. Você está com a costa larga? Graças Já a Deus. colocou aí um colete? A prova colete de estrago? da Justiça está aqui. A colete da Justiça? É a coraça, da Justiça. Ah, Efésios capítulo 6. Exatamente. Tá bom, vamos pregar então aqui hoje também. Então o chicote vai estralar. Depois do intervalo eu volto ao vivo pelo rádio e continuo ao vivo pela página Sargento Claudinei. Você está ouvindo Hora News. Não mude, continue aqui. 105.9. Muito bem, muito bem. Um abraço ao Vanderlândio Silva. Boa tarde, Sargento Claudinei. Manda um alô pro Claudinho, que não perde o seu programa. Muito bem, Claudinho. Um alô pro Claudinho. Márcio Calegari. Ele diz aqui, político, corrupção tem que pagar pelos seus atos. Tem que ser responsabilizado sim, tem que ser julgado em segunda instância sim, né? É isso aí. Agora, só que com esse STF aí, não creio que vai prosperar nada não, infelizmente, né? E é lógico que eu estava aqui no ar falando sobre esse rompimento democrático, né? Com a democracia, é até perigoso, porque a gente sabe que o primeiro que roda é a parte econômica no país, né? Ninguém quer isso. Eu acho que ninguém quer isso, porque o primeiro que vai rodar é a questão financeira do nosso país. Mas, né, infelizmente, eu fico muito preocupado. Edivaldo Silva, Pedrinho, contrapeso na rádio. Você está contrapeso. Contrapeso. Isso é bom ou isso é ruim? Não entendi. Eu não sei, você está meio gordinho também, Pedrinho. Estou meio gordinho. Eu estou com 97, hein, Pedrinho? 107. Ah, então só tem 10 a mais. Tá bom, tá chegando lá. Carlos Eduardo Lima, me chama também que eu tenho um Chico Doce. Rapaz, Chico Doce, o seu Sebastião é meu pai, né? Tá aqui no estúdio também. O Chico Doce, antigamente, aquele rabo de tatu, né? É trançado, né? O rabo de tatu. Tinha o pinto de boi também. O pinto de boi pega para secar assim. Aquilo ali, rapaz, quando dava nas costas do peão, aquilo ardia para arrebentar. Lá na minha família nós fomos disciplinados na época com aquelas espadas de São Jorge. Espada de São Jorge. Meu Deus. Aquela lá realmente arde para arrebentar, né? Aquilo. Mas eu vou te falar, mas hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia a molecada faz o que quer aí, né? Apronta e não dá nada. Muito bem, você querendo participar com a gente, você pode entrar em contato pelo Facebook, também você pode baixar o nosso aplicativo e também você pode ouvir a nossa rádio pelo 105.9, né? Ou também você pode entrar no site fmboituva.com.br, fmboituva.com.br. Você pode também nos acompanhar. E hoje, terça-feira, nós estamos aqui com Pedro. Pedro vai falar sobre algumas coisas. O Pedro, mais conhecido como Pedrinho Gás, que é o presidente da Câmara. Pedro Teodoro Filho, acertei? Isso. É o Pedro Teodoro Filho, né? Porque o pai também é Pedro Teodoro. Pedro Teodoro. Olha aí. E o pai é vivo ou não? É vivo. Vivo, graças a Deus, né? 70 e poucos anos. 70 e poucos anos. O pai também está aqui com a gente hoje. 70 e quanto, pai? 78 anos. Muito bom. Sebastião, lá de Tupã, né? Sebastião está com a gente hoje aqui. Muito bem. Nós vamos voltar ao vivo pelo rádio, já falando das notícias de Boituva. E eu falo com vocês também já pelo Facebook. Um minutinho só, já estamos juntos aí. Você está na Nova Ideal. Muito bem, são 12 horas e 33 minutos. Você que está nos ouvindo ou vendo pelo Facebook, atrasa um pouquinho em razão do delay que tem da internet, né? Do tempinho aí, né? Para chegar na sua casa o sinal. Muito bem, nós vamos falar sobre notícias de Boituva. Olha aí, ó. Ontem nós tivemos sessão na Câmara Municipal que o Pedro Teodoro Filho não estava presidindo porque ele estava afastado, né? Em razão de uma decisão da própria Câmara. Depois vamos falar sobre isso. A Câmara derrubou 3 vetos do prefeito, né? Ontem, nessa segunda-feira, por unanimidade. Mas o prefeito perdeu o apoio na Câmara? Não entendi. O prefeito vetou os projetos que autorizam o trabalho das doulas na rede municipal e nos estabelecimentos privados de saúde. Concordo com o prefeito.
Eu achei que eu não ia concordar com ele, concordo. Porque até a doula, não foi nem a profissão doula, não está regulamentada. Tem um projeto de lei no Congresso Nacional que nem regulamentar a doula, né? E, aliás, vamos ser sinceros, quem pode pagar uma doula para acompanhar parto? Quem pode pagar a doula para acompanhar parto não vai ter filho aqui em Boituva. E eu sei de onde saiu essa história. Tem uma autoridade aqui de Boituva, que eu não vou falar quem é, que foi na cabeça de um vereador e soprou na cabeça do vereador. O vereador comprou a ideia. Mas eu quero saber se essa autoridade vai ter, é uma mulher, se tem coragem de ter filho aqui em Boituva. Ela vai procurar o hospital Albert Einstein. Vai procurar qualquer hospital, mas aqui em Boituva, não estou desfazendo o hospital de Boituva, não, porque foi domingo à noite, meu pai que está comigo aqui sofreu um acidente, caiu lá no banheiro, né, e arrancou a unha do pé, se machucou, fui no hospital, muito bem atendido o hospital aqui de Boituva, não estou falando mal do hospital não, tá? Mas essa conversinha fiada aí, de doula, isso aí é para quem tem dinheiro, não adianta, e doula é aquela pessoa que acompanha o parto, aliás, para os ricos, a doula já começa uns 3 meses antes, já começa, né, ali, não sei o quê, que é o tal do parto humanizado. E aí depois, na hora do parto, vai estar junto, vai estar ali, acalmar a mulher, e não sei o quê, eu estou junto com você. Depois que nasce a criança, ela continua, né? Uma doula mesmo, no pré-natal, e depois você vai pagar uns 5 mil reais, essa que é a verdade, para você ter uma doula dessa aí. Agora você pode pagar só na hora do parto, né? Agora, não sei se doula vai resolver na hora do parto se você não tinha vínculo afetivo com ela. Começa por aí. Se é um parto humanizado, você tinha que ter um contato com ela antes. E não precisa, porque já existe normas da Agência Nacional de Saúde, já existe normas de tudo quanto é lugar, lei inclusive, né, que pode ter um acompanhante no parto. Normalmente é o esposo, a mãe, a avó, sei lá quem. E aqui em Boituva não tem nenhuma restrição contra isso. Não é? Meu amigo Edson Carcanhoto está me ouvindo nesse momento, acabou de ter um filho lá, ele achou muito bom. Os próprios enfermeiros tiraram a foto do parto, com o celular dele ali, tudo, não sei o que, ele falou, viu? Então isso aí é conversa para boi dormir, eu não sou boi. Né? Essa que é a verdade. O prefeito, ele realmente, com base na Constituição Federal, ele fala que o município não pode regulamentar, os vereadores não podem regulamentar isso. Não sei se ele está certo, se ele está errado, não vou entrar na questão jurídica. Mas eu também não aprovaria esse tipo de negócio, não, porque não é uma profissão regulamentada. Ponto final. Tá, eu quero ser doula, o que eu faço? O que me dá o certificado? Qual a escola? Isso aí é um vereador aí que ele ouviu a conversa de uma autoridade, de uma mulher, e foi lá e achou que estava fazendo bonito, não é? Mas, infelizmente, é assim. Falar até papagaio fala. Não é? Agora quero ver se esse vereador vai dar o dinheiro para as doulas. Eu vou mandar fazer uma fila na Câmara lá, não vou falar que o vereador quer não. Vai lá na porta do vereador, viu, eu quero ter doula, me dá aí, no mínimo 250 conto para ela acompanhar eu lá hoje, lá no parto. Se ele der o dinheiro, beleza. Porque se o município paga, tá errado. Porque pelo que eu vi, o município não tem que pagar. Mas se o município vai pagar, tá errado, porque nós não temos o mínimo necessário. Tenha santa paciência. E eu não tenho vergonha de falar, não estou contra a mulher também não. Não, porque agora todo mundo está com medo de falar a verdade. Não, porque o cara é machista, taxista, homofóbico, xerofóbico. É todas essas baboseiras que inventaram aí. Não é? Eu não tenho medo de falar isso não. Estou contra a mulher não, porque eu saí de uma mulher, gostando de mulher, casei com a mulher. E tive uma filha mulher e um filho homem. Não é? E saí de uma mulher de verdade. Porque homem não gera filho não. Eu saí da Dona Maria Solito, Duarte Soares. Sou filho dela. Viu? Então não tem negócio de que é contra a mulher, não. O que as mulheres não podem ser enganadas, deixar de ser besta. Porque você não vai ter direito à doula, não. Tá? Só quem tem dinheiro. Falei muito da doula. Vamos continuar aqui, tem mais um veto aqui. Também tem mais um veto aqui do prefeito. Veto, sabe o que é veto? É quando o prefeito ele veta o negócio e aí manda para a Câmara de novo e os vereadores ressuscitam o morto. Entendeu como é que é? O prefeito mata e os vereadores ressuscitam, para ficar mais fácil para você entender uma linguagem mais simples. Qual que é o outro veto aqui? Eu já até perdi aqui. O outro veto que eu tinha aqui, meu Deus. Contra a lei... Me ajuda aqui, são 3 vetos. Deixa eu ver ele aqui. Tá. Um outro veto, que esse aqui eu não concordei. Esse veto aqui eu achei interessante, que os vereadores devem fazer mesmo, é sobre a transmissão das licitações ao vivo. Mas se a licitação é pública, qual o problema de você colocar uma câmera e transmitir ao vivo pelo Facebook a licitação? Não vejo problema nenhum. Aliás, tem que ter mais transparência. E aí eu concordo com os vereadores. Os vereadores acertaram a derrubar esse veto do prefeito, sim.
Porque, olha, nós estamos aqui ao vivo, tem uma câmerazinha ali, um computador, todo mundo está nos vendo em casa, Pedro. Geralmente a prefeitura já tem os computadores. Hoje qualquer funcionário, ele já tem um celular que grava. Então você, em termos de investimento, é só boa vontade. Então, muito fácil, é só querer. Então, esses vetos, né, esse veto dessa transparência, né, em transmitir as licitações para todo contribuinte que quiser ver, eu não vejo porque não deveria. Então, a Câmara está de parabéns porque vetou, ou seja, ressuscitou, é isso que eu estou entendendo. Né? Ressuscitou, então, a transmissão. Então, ele é obrigado a transmitir, é isso? Exatamente. Ele é obrigado a transmitir. Tem que se adequar, tem que transmitir. E o legal seria o seguinte, você vai ter um arquivo digital disso aí. Sim. Então é diferente, porque o papel aceita tudo. Uhum. Agora ali você tem um arquivo digital sendo acompanhado ao vivo, dá para ver as imagens como é, e se amanhã depois buscar ali no arquivo, você está vendo os fatos como se deu. Então, eu acho que ele vai entrar com uma ação aí, embora acho que vai perder essa ação, porque quando você vai para o artigo 37 da Constituição, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a publicidade dos atos do ente público, né? A publicidade está embasada na Constituição Federal, no artigo 37. Eu acho que ele não consegue derrubar esse veto aí. Também né? não. Se ele recorrer, ele pode ir até São Paulo recorrer, como ele fez com aquele projeto que a gente instituiu para que tivesse curso superior, os cargos de comissão, e os desembargadores foram unânimes a ficar do lado da Câmara. Eu confesso que esse projeto de curso superior eu fiquei um pouco preocupado. Não aqui em Boituva, né? Porque aqui em Boituva, graças a Deus, nós temos uma gama de pessoas aqui que tem condição e tem nível superior. Mas se eu pegar uma cidadezinha pequena, não vou nem citar o nome de cidade nenhuma para não chatear ninguém. Tem gente que nos ouve de muitos lugares, não é? Mas municípios, até às vezes com menos de 5 mil habitantes, não é? Às vezes não tem aquela pessoa capacitada intelectualmente para assumir um cargo. Eu diria o seguinte, eu sou um pouco polêmico nisso. Às vezes a pessoa tem capacidade, mas é um ladrão. Capacidade técnica. E às vezes aquela pessoa, por exemplo, uma pessoa que pode ser, por exemplo, uma pessoa que entende bastante de obra, ele não tem de fato, ele não é um engenheiro, e o engenheiro também às vezes não tem o conhecimento, porque uma coisa é você ter o conhecimento técnico, outra coisa é você conhecer na prática. Muitos engenheiros, quando são formados, eles não são bobo nem nada, cola no mestre de obra para aprender um pouquinho mais. Não é? Então, assim, isso é polêmico. Mas aqui em Boituva eu vejo que não haveria nenhum problema. Mas municípios pequenos, se essa onda pega, é difícil acertar isso aí. Me permita um comentário aí. Funciona assim. Hoje, em qualquer lugar da iniciativa privada, nós temos exemplos aí de cidades pequenas mesmo, que se instalaram empresas multinacionais, como é o caso da cidade de Valparaíso. Você deve ter ouvido falar. É uma cidade pequena, lá no interior. Mas essa cidade, ela precisa de pessoas capacitadas. Porque ela lida com químicos, ela lida com engenheiro, ela lida com profissionais, e ela vai trazer de onde ele estiver. Sim. Então, isso é fato. E paga de acordo. Então, hoje na prefeitura, vamos trazer, mesmo na cidade pequena, você tem uma cidade pequena, mas você tem que capacitar o seu povo. Senão fica muito cômodo. O gestor ele tem que oferecer curso, ele tem que dar a mão, ele tem que estender, entendeu? Fazer as parcerias para capacitar o seu povo. É o que eu sempre reclamava de Boituva aqui, há 15, 20 anos atrás. Nós tínhamos uma baita estrutura de diversas empresas aqui, alemãs, cervejaria e outras mais. E o que acontecia? As melhores funções, os salários mais remunerados, sempre a empresa tinha que trazer pessoas de fora, e ela está certa nisso, porque não achava mão de obra aqui. E nunca houve contrapartida nos governos anteriores de trazer aquele curso específico que a cidade precisava. Então, há 20 anos atrás, o que adiantava? A cidade cheia de empresas alemãs, você vai me trazer um curso de padeiro? Nada contra os padeiros. Sim. Você tem que trazer um curso pelo Senai. Aliás, padeiro está precisando. Hoje está precisando. Hoje não tem, né? Então você tem que trazer um curso de acordo com a realidade da cidade. Demorou muito para cair a ficha para os governantes aqui. Então, essa que é a verdade. Você tem que preparar a sua cidade com a realidade da demanda da região. Então, Pedro, o pessoal que está nos vendo em casa ali, naquela câmara, né? Eu quero dizer o seguinte, também tem um outro, ozonioterapia, uma coisa assim... autorizava a rede municipal
ter esse tratamento, deve ser de ozônio. Não, é um tratamento. É isso, eu não é um sei tratamento alternativo, ele vale para várias coisas. Ele não é uma coisa específica. Ozônio? Não. O que é uma técnica, né? Eu não vou saber explicar aqui os termos técnicos, mas é uma medicina alternativa, como a acupuntura, por exemplo, entendeu? Sim. É uma medicina alternativa que tem assim. O profissional que trabalha com isso consegue resultados muito grandes e praticamente são técnicas que esse profissional tem e aplica na pessoa, é muito bom. Então, mas se obriga o município a ter isso, se é uma obrigação, quem vai pagar a prefeitura, então? Então, essa é a questão. Aí que tá, para mim é inconstitucional. Não, na verdade... Os vereadores estão criando receita para o município, tá errado. Então, na verdade, há duas interpretações aí, né? A gente estamos criando aí que o município tem que incluir. É lógico que o município ele tem que se adaptar, porque senão você nunca avança. O prefeito sempre entende que tem as suas prioridades, seja ela quais for. Hoje, qualquer gestor ele já acha que gasta demais com saúde. Ele não quer saber se o seu pai estourou o dedão e precisa de um ortopedista. Ele quer saber que ele já gastou demais, já deu mais de 30%, ele não tem mais obrigação. Sim. Então, tem certas coisas que são técnicas novas que vai surgindo, o mundo está avançando, e se você não coloca na lei para abrir um espaço, nunca vai ter nada. É lógico que o primeiro passo é abrir o espaço. Mas a Câmara, segundo a Constituição Federal, ela não pode aprovar leis que gerem gastos para o Executivo, não é isso? Isso aí é controverso. Na verdade, tudo se dá... Há controvérsia? É controvérsia porque eu aprendi num curso do Senado aí que a gente participou o seguinte, que você tem que prever no orçamento. Então, eu não posso criar hoje uma lei que o prefeito começa, por exemplo, amanhã, obrigando ele a fazer algo que não está previsto no orçamento. Mas eu posso criar uma lei hoje, tá? Para que ele possa incluir no orçamento e a partir do ano que vem atender o povo. Tá, entendi. Então, o que tem que ajustar... Como você é meu entrevistado, eu vou ouvir o que você está falando. Tá, mas só não concordo, mas eu vou ouvir. Mas essa é a grande, vamos dizer assim, migração dos entendimentos. Porque o que acontece com o cargo de vereador, de deputado, de parlamentar, enfim, muita coisa nunca pode. Porque a lei ela dá o poder total para o prefeito. Sim. Tá? O executivo é para isso. E não é errado, e está certo. O poder total é do prefeito. E os políticos, vamos dizer assim, os parlamentares, eles trabalham o quê? Na fiscalização, que é o principal, mas também nas indicações, nos requerimentos, no apontamento de soluções. Só para você ter ideia, eu sou contra, Pedro, esse negócio de emenda impositiva. Eu sou contra. Vou dar um exemplo para você porque eu sou contra. Aliás, há entendimento do governo federal de ser contra também. Sim, porque, o governo federal, mais ainda. Então, imagina que os parlamentares, hoje, acho que no estado de São Paulo, são 16 milhões por parlamentar de emenda impositiva. Então... Sabe por que eu sou contra? O vereador é para fiscalizar. O deputado é para fiscalizar. Agora, se você tem que ficar babando, eu vou ficar ser educado, você ficar puxando o saco de deputado, de vereador, porque tem que mandar um dinheiro para o município, aí vai lá e sobe na tribuna da Câmara. Viu? O orçamento, e isso, inclusive, o Paulo Guedes já cansou de falar isso, que não concorda com o prefeito estar em Brasília com o chapeuzinho na mão, atrás de dinheiro. Tem que descentralizar isso. Tem que acabar com isso. O dinheiro é do povo, quem paga imposto somos nós, o dinheiro tem que estar no município. Agora tem que dar título de cidadão boituvense, porque um deputado mandou aí 300 mil para Boituva, para a área da saúde, por exemplo, e eu dou um título de cidadão boituvense que ele não tem nem a pachorra de vir no dia receber o título. Isso aí não, ele mandou 300 mil, vamos dar o título de cidadão boituvense para ele. Tenha santa paciência. Isso é um sistema nosso político, é um sistema arcaico, um sistema nojento, um sistema que faz com que as pessoas tenham que ficar puxando o saco desses caras, essa que é a verdade, porque senão você não consegue nada, tem que ficar com o chapeuzinho na mão em Brasília, em São Paulo, e não sei o quê, viu, ajuda aqui, ajuda ali, não. O dinheiro tem que rotar para o município. Eu até dei uma ideia mais louca ainda que essa. Eu acho que tem que pegar todo o orçamento da União, tudo, dividir por cabeça. Quantas pessoas tem nesse município aí? Tantos? Por cabeça que vai, tanto, acabou. E que pessoas são todos brasileiros, todos estão mesmo em necessidade, todos precisam de saúde, todos precisam de educação. Então, acaba esse negócio aí, essa confusão. Agora, tem que ficar puxando o saco.
tem que ficar puxando o saco do deputado, do senador, agora do vereador. Agora, vereador não é para ficar... Outra coisa, já vou falar, o ano que vem tem eleição. Se o vereador pedir, falar para você que vai asfaltar a rua da sua casa, nem precisa votar nele, porque ele é mentiroso. Isso acontece muito, infelizmente. Então, muita mentira. Então, alguém fala que você nunca vai ser eleita nada, dane-se. Eu não nasci deputado, nasci prefeito, Nós tivemos vereadores, inclusive, quero aproveitar o seu gancho aqui para falar, tem muita gente que acha, tanto população, e aí fazem isso por ignorância, que ele acha que o vereador tem poder de resolver. Ele encara que vereador e prefeito trabalham no mesmo ambiente, no mesmo local e fazem a mesma função. São totalmente opostos. O vereador trabalha na Câmara, a função dele é fazer as leis que beneficiam a população e atuar de uma maneira, ou por requerimento, ou por indicação, fiscalizando o executivo. A indicação você dá sugestões ao executivo, trazendo os problemas da sua comunidade, mas o poder de resolver é do prefeito. Um vereador não pode, por exemplo, tem um buraco aqui vindo para cá na esquina da Cocerca. Não, você achou um? Um maior, né? Bom. Tem vários. Mas, por exemplo, o vereador não tem poder de ir lá e falar para o secretário, obrigar o secretário, dar uma ordem para o secretário, falar, vai lá e tampa esse buraco. Não, a gente o quê? Faz uma indicação. Não, peraí, Pedrinho. Ele tem esse poder sim. Não, de mandar não. Tem. Não tem. Tem, vou te provar que tem. Infelizmente tem. Não tem. Se ele for puxar saco do prefeito. Isso. E o prefeito vai lá e leva a bandinha e toca e fala, isso aqui foi o vereador que pediu para tampar esse buraco aqui. Isso vai falar politicagem, né? Não sei. Mas via de regra... O que é a função do vereador nessa premissa? O vereador ele pega, relata aquele fato, informa o setor competente, isso se chama indicação, para que eles procedam com o reparo. Agora, quem vai fazer o reparo, quem vai dar o start lá, é o próprio secretário da equipe do prefeito, você entendeu? Nós não podemos mandar no funcionário, se estiver passando aí, falar, por favor, vem aqui e faz isso agora. Não é assim que funciona. Então a gente o quê? Trabalha indicando, sugerindo e apontando soluções, que muitas vezes somos ignorados pelo prefeito. Aí entra agora a minha defesa para a questão da impositiva. Eu entendo esse lado que você colocou e ele existe mesmo. Entendo completamente. Infelizmente, tem pessoas que ficam trabalhando só em prol das emendas impositivas de deputados e fazendo campanha em cima disso. Ser vereador e ser parlamentar é muito mais do que isso. Você tem que ter uma atuação firme e defender o interesse da comunidade. Na eleição, esse deputado vai querer que você trabalhe para ele. Sim, se ele for honesto e íntegro, tranquilo. Se ele fez as lutas sociais, é o que importa, porque dinheiro não é tudo. É um caminho, é um meio. Agora, se você matou a charada quando se falou há pouco aí, uma expressão, de que adianta ter estudo e não ter caráter? Então, de que adianta ter dinheiro, emenda parlamentar, se quem está mandando é um deputado sujo? É um deputado com motivações espúrias, que depois faz uma lei lá que prejudica toda uma cidade, todo um estado, toda uma nação. Então, pouco importa esse dinheiro. Então, percebam que o dinheiro é um meio, mas quem manda esse dinheiro tem que ter caráter. Quem busca esse dinheiro tem que ter caráter, tem que ter compromisso. E como você descobre isso? Nas lutas que esse vereador, que esse deputado se posiciona, nos temas polêmicos que envolvem a vida de todo mundo. E tem um tema polêmico, depois eu vou voltar de intervalo, quero falar sobre os 2,5 milhões que estava na pauta ontem, lá da Câmara, mas que foi tirado da pauta. Calma aí, nós vamos para o intervalo e já volta já. Você está ouvindo Hora News. Não mude, continue aqui. 105.9. Muito bem, minha gente, nós estamos ao vivo pelo Facebook. Quero mandar um abraço para o Celso Escomparinha. Ele fala que licitação às escuras é muito bom. O nosso secretário de obras nem leitura tem. Tem mais aqui. Temos secretários que não pensam na população, só no seu próprio benefício, né? E aí tem vários, aqui o Edivaldo também está falando aqui, né? Deixa eu ver o que ele fala aqui. Seria ótimo colocar ao vivo tudo, inclusive as reuniões dos vereadores. Ele está falando das reuniões fechadas lá, aquelas reuniões que vocês entram lá para
para rachar o pau, que eu sei. Chamado bastidores, Bastidores, né? Olha, o que eu falo é o seguinte, minha vida... Vai dizer ser bom aquela do bastidores, seria bom ao vivo com áudio, para nós ver a porrada. Vira o programa do Ratinho. Porrada! Porrada! E o Ratinho, pelo amor de Deus, Ratinho! Aí, fala aí. Na verdade, os bastidores, o que é o bastidor? Tem muito vereador que o que acontece? Ele tem uma opinião, por exemplo, em relação a um projeto, ele tem uma opinião contrária. E ele vai nos bastidores ver quem mais tem opinião contrária como a dele. Aí se ele percebe que a opinião dele contrária vai ganhar, ele mantém. Se ele percebe que a opinião dele contrária vai perder, ele deixa de ser contrário para ficar a favor, e vice-versa. Então, por isso que acontece muitas coisas no bastidor. É o que eu chamo aí da covardia. Porque eu tenho uma atuação, e tem vereador lá também, que tem essa mesma atuação. Ele não importa. Essa é a diferença quando a sua luta é genuína. Não importa se você vai perder ou ganhar aquele assunto que você entrou. O que importa é o seu ideal. Sua convicção, né? Sua convicção. Nós vamos voltar ao vivo pelo rádio. A gente pôs esse assunto novamente, que foi interessante aqui, a observação do nosso participante aqui. Já falo com vocês aí. Muito bem, estamos de volta, são 12 horas e 55 minutos, estamos de volta aqui. O Edivaldo fez um comentário, nós estávamos comentando isso aqui para o pessoal da página do Facebook, e vamos comentar ao vivo ainda. Ele fala que deveria ser filmadas as reuniões de vereadores que fazem ali no privado, né? Que às vezes, aquelas reuniões de bastidores. Continua falando, Pedrinho, que você estava falando aí. Então o chamado bastidor é justamente por esse motivo. Eu vou dar um exemplo. Entrou um projeto do prefeito ano passado para transformar uma certa área em zona urbana, e que há um bairro nesse local, um novo loteamento. Vai dar possibilidade, chama zona de expansão, né? Então vai permitir que se crie um bairro nesse local. Aí tem vereador que é contra, mas que na hora dos holofotes ele não aparece. Exatamente. Aí lá na reuniãozinha do bastidor, aquela reuniãozinha que você pede, interrompe a sessão, vai lá para dentro conversar, aí aparece. Exatamente. Então o vereador, tem vereador que ele é contrário àquele posicionamento ou ele é a favor. Então, só que se vai direto para o plenário, e ele não quer discutir lá com todo mundo vendo. Então entendi. Ele quer sentir quem mais é contrário, ele quer sentir quem mais é a favor. Aquele que se esconde, né? Ele prefere ver nos bastidores, em secreto, onde ninguém está vendo o posicionamento dele. Entendi. Aí ali, quando ele vê que o projeto dele vai ganhar, aí ele mantém a posição dele. Vou dar um exemplo... Terminar esse exemplo do terreno. Esse terreno, um loteamento que pode ser feito a quase 10 quilômetros de Boituva, lá perto do Reata. Eu falei muito sobre isso. Então, esse projeto... Falei muito sobre isso. Uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Aí entra o posicionamento que eu tive, tá? E não muda, independente se fosse ganhar ou perder. É uma convicção que você tem que aquilo está certo. Então não importa que os outros 12 vão votar contra o seu projeto. Você não pode mudar. Então tem gente que faz isso, ele vai nos bastidores, já que todo mundo vai ganhar, então eu vou para o seu lado. Aí ele sai lá bem na fita, na foto, né? E na verdade aquilo não era a convicção que ele tinha, nunca teve, ele não teve coragem de expor. Eu já penso diferente. O que eu acho que é correto, eu tenho que defender, ainda que eu perca no plenário. E os meus eleitores têm que saber que aquilo era o que eu pensava, que eu estava defendendo os interesses dele com aquele ponto de vista, independente se eu perdi no plenário. Então, sim, porque na realidade, nós como eleitores, essa eu acho que é a vontade, Pedro, de todo eleitor. Saber o que pensa aquela pessoa que a gente elegeu. Por isso que eu sou a favor de qualquer voto ser aberto. Quando você foi afastado da Câmara, e não é porque é você, porque você sabe muito bem que a gente às vezes pega uma apertada. Eu sei, eu aperto você às vezes em algumas situações também. Estamos aqui para esclarecer. É o jeitão da madeira. O jeitão da madeira. Militar desde 18 anos. Diga-se de passagem, tá? Um afastamento que a juíza retificou a decisão, tá? Para 30 dias. E interessante, eu já falei da outra vez... Para quem não acompanhou, o Pedro foi afastado 60 dias na Câmara Municipal por... Como é que foi o artigo lá? O artigo utilizado... Decoro? O artigo utilizado foi um que diz o seguinte, que não se pode receber vantagem indevida por meio de doação, por meio de funcionário público, empresa, ou seja o que for. Vantagem indevida. Sim. Veja que durante todo o processo, o relator ele afirma que não houve vantagem indevida para mim,
porque tudo que eu falei era verdade. Para quem está acompanhando agora, tem na minha página, tem no Jornal da Cidade, pegou fogo numa casa de uma pessoa, eu fiz um vídeo pedindo ajuda, falando, ó, quem sentir no coração, ajude essa mulher, que eu conheço essa mulher. Essa mulher, ela era viúva, tem uma filha deficiente e pegava latinha na rua para ajudar na renda. Então a gente começou aí, muitas pessoas entraram em contato comigo e vieram ajudadores, como a Cida Maiser mesmo, foi uma guerreira que pegou ali, e essas doações foram surgindo. Um abraço a Cida Maiser, né? O prefeito também doou, só que depois ele mentiu, ele falou que não doou. E no depoimento da SEI dele, ele fala, não sei de nada, não sei nem quem é a Dona Maria, está gravado. O assessor dele também a mesma coisa, não, o cara me ligou para mim ir lá. E fala que não, e ainda apresentou na justiça um vídeo, tá? Editado, e nós vamos pedir perícia do vídeo, para ele dizer que não era ele. Então você vê o ponto que chega a maldade. Tá? E aí o que acontece? Mas na sua votação, aí é o ponto que eu quero chegar, na que votação ela foi secreta, para afastar, né? Secreta, eu acho assim, ó, eu falei aqui nesse programa, eu falo o seguinte, se eu sou um policial, que nem eu sou um policial militar, meu amigo, eu tenho que prender o cara, viu? Deixa eu colocar uma máscara aqui, ó. Eu não sou o Claudinei, tá? Ó, você desculpa, eu vou prender você aqui. Não existe isso. Não existe. É inerente à função, meu irmão. É mão pra cabeça, mete a quadrada na cara do peão. Se der tiro, você morre. Se puder, você mata ele também. É assim que funciona. Agora não, é pra preservar como é que fala? Então eu ouvi um camarada falando sobre isso, que é para preservar a imagem. A imagem não. Na dignidade não, é preservar a possibilidade, me foge a palavra correta agora, jurídica, de você expressar o seu voto, preservar o seu voto, da legitimidade do que você pensa, porque você não pode ser achincalhado pelo que você pensa. Eu esqueci exatamente como é que é muito estranho isso aí, estamos na paz da transparência. Por que você agora volta para a Câmara? Agora eu quero ver, faça o desafio. Faça o desafio para você aqui no ar. Você volta para a Câmara agora, cria um projeto para mudar aquele regimento interno, todas as votações serem abertas. E nós vamos cobrar aqui, vamos botar a população dentro da Câmara para mudar. Eu estou junto com você nisso aí, vamos ver agora. Inclusive, deixa eu dar uma notícia. Quando eu fui afastado, eu já estava em andamento, tá? Estava lá a equipe nossa de licitação, porque já foi um dos meus pedidos aí. Eu fiz a reformulação, encabecei a reformulação da lei orgânica. É lei orgânica ou regimento interno? Lei orgânica ano passado, e agora é regimento interno. Esse está desatualizado há mais de 30 anos. Tá, mas para o voto ser aberto, todos os votos? Não, são vários tópicos ali, inclusive esse. Vai ser tudo reformulado de acordo com as normas. Então você regimento interno, nos mantém atualizado, para a gente avisar a população. Eu quero saber qual que é o vereador que é contra lá. Então, inclusive o regimento interno da Câmara, ele tem mais de 30 anos. Nunca foi revisto, assim como a lei orgânica. Está atualizadíssima porque eu preguei de bravo aquilo lá. E fomos para cima e conseguimos resolver. E já estamos também trabalhando no regimento interno. Infelizmente, estávamos trabalhando com o concurso, até agora não foi publicado. Estávamos trabalhando aí na questão... Viu, aproveitando, eu sei que não vamos fugir do assunto não, Pedro. O chicote vai estar lá. Que história que é essa do presidente da Câmara aí, interino, colocar lá um projeto de lei de 2,5 milhões de reais de um empréstimo que lá atrás já tinha segurado esse empréstimo? E agora colocou na pauta ontem, aí quando foi umas 2 e pouco, eu vi aqui em alguns grupos ele falando aqui que o prefeito, 14 e pouco da tarde ontem, o prefeito retirou isso da pauta, mas como é que é essa história? Que estava na pauta, estava? Não, sim, estava na pauta. A pauta ela é formada pelo presidente da Câmara. Ele que decide que coloca. Quem define o que entra, o que sai é ele. Então, ou seja, o presidente da Câmara, o vereador Hernando, tinha colocado na pauta. Sim, com certeza. Porque estava lá para todo mundo ver. Sem o presidente autorizar, não vai para a pauta. Então não entrou sozinho. Para você ter uma ideia, nem as comissões podem pôr nada na pauta. Se a comissão quiser pôr alguma coisa na pauta, ela tem que recorrer ao presidente e ele tem que autorizar. Se ele falar não, é não. Então, tudo que entra na pauta é porque o presidente autorizou. Esse é um projeto polêmico, que é um projeto que era empréstimo para comprar uma máquina Patrol, se eu não falei memória, eu acho que... Era um empréstimo, era 2 empréstimos, um de 1,5 milhão, os 2 pelo Banco do Brasil, e o outro de 700 mil para câmaras de monitoramento. Isso, esse é os 2 somaria 2,5 milhões. Eu era contra esse projeto, sempre fui contra o projeto, por um motivo. O sistema que o banco faz é bom, o juro é barato. Acontece o seguinte, você está adquirindo uma dívida. E para você dar um crédito por alguém, qualquer instituição financeira é assim. Primeira coisa que você chega, checa, é o histórico, se a pessoa é um bom pagador, se está cumprindo de acordo com os seus compromissos, aí vai dar o empréstimo. O nosso município, para você ter uma ideia,
O prefeito diversas vezes aí já saiu na mídia, porque com ações na justiça para despejo, porque não paga os aluguéis, não paga o combustível. São diversas dezenas de empresas que não recebem dia. Por exemplo, as próprias creches do município conveniadas têm dívidas ali de um montante absurdo que ele não paga, só paga com atraso. O telefone foi cortado porque não pagava a conta de telefone. A luz foi cortada. Problema com a CPFL, com dívida monstruosa porque não paga. Nós tínhamos possibilidade, inclusive eu fui para cima e a prefeitura, denunciei ali que eles tinham que agir, porque a CPFL abriu em julho no programa deles, um programa que eles têm, e os municípios que cadastram o projeto seriam contemplados com uma verba. Gratuito isso. Boituva apresentou o projeto de tanto que eu dei em cima, conseguiu uma verba de R$1.500.000. Essa verba provavelmente vai vir aí no começo do ano. E o que acontece? Um dos requisitos é que você tem que estar com a conta em dia. E a prefeitura... porque se não tiver a CND, que é a Certidão Nacional de Débito, Certidão Negativa de Débito, isso tem no INSS, no FGTS. Você não pode ter essas dívidas com a União, senão você não consegue esses repasses. Receber os repasses. E Boituva já perdeu, Claudinei, mais de 900 mil em repasses parlamentares, porque... Então esse dinheiro que o deputado Giga mandou de 550 mil para a saúde não chega aqui. Não, se ele chegar... Aí que tá. O dia que o dinheiro for chegar, é checado se a CND está em dia. Ou seja, se o município não deve nada para o FGTS, se não deve nada para o INSS... Não, ele deve, mas ele tem que estar pagando. Se ele atrasar a prestação... Só para as pessoas entenderem, então ele pode negociar aquela dívida... Que é o que ele já fez. E ele vai pagando mensalmente devagar. Ele tem que deixar as contas em dia. Que isso tem um nome que chama certidão... negativa de débito. Certidão em pé, negócio assim. Negativo de débito, mas você pode estar devendo, mas você vai tirar uma certidão em pé, negócio assim. Exatamente. Então, se essa certidão, ela fica... Você consulta lá, vamos supor, o governo federal ou o governo estadual... Está lá na programação dele de mandar 500 mil para Boituva. Sim. E justamente Boituva deixou de pagar, que deixou de pagar, a gente sabe que deixou. Justamente um desses credores aí, tá? Devido à impaciência, vai lá e protesta. Pronto, certidão ficou negativa. O dinheiro que está certo para vir, que o Giga mandou, se der naquele dia, já era, perde. Volta para trás. Entendi. Entendeu? E nós, segundo relatos, já perdemos mais de 900 mil dessa forma. Eu quero mandar um abraço rapidinho aqui para o Fernando Araújo, está nos vendo também, o Lucas Almeida, o Alessandro Castro, o Reinaldo, Rosa, Leonice, que está nos vendo pelo Facebook, o Juscelino Araújo, o pessoal da PAC, também Martina está nos vendo também. Rodrigo está nos vendo também, o Roberto, o Alessandro, o Eduardo Henrique, o Tinco. O Eduardo está lá em Sorocaba, trabalhou um tempo com a gente aqui em Boituva. O Alessandro Grosso também a Regina Célia que está nos vendo. Mas nós estamos chegando no final. Deixa eu só dar eu quero deixar você à vontade para você falar do que você veio para falar aí, embora as perguntas que a gente fez, mas você pode ficar à vontade para falar o que você ia falar. Tá. Uma notícia que eu queria dar do empréstimo é o seguinte, ó. O banco, ele adora fazer esse empréstimo, porque para o Banco do Brasil tem toda a segurança jurídica. Para você ter uma ideia, o contrato diz o quê? No dia que cai a parcela, o banco, se a prefeitura não pagar, automaticamente... Pode tirar de alguma conta? O banco tira do dinheiro do imposto que veio lá. Fazer um arresto. Então para o banco não existe risco. Entendeu? Vamos supor que caiu um dinheirinho lá de um imposto, de alguma coisa do governo, seja o que for. Ele na hora tira do que está em caixa. Então para o banco não existe risco. E teve até o secretário que quis usar isso. Não, nossa capacidade de endividamento é de 120%. Mas a questão não é só a capacidade de endividamento, é de você honrar o compromisso. E o gestor não tem mostrado isso, pela maneira que ele tem gerido a cidade. Um monte de processo na justiça, dezenas de empresas sem receber. Ação de despejo. Ação de despejo, e você vai autorizar um empréstimo para um gestor que tem esse histórico? É uma loucura. O banco tira lá automaticamente a parcela, que, vamos dizer, dentro do orçamento, de repente, aquele dinheiro, vamos dizer assim, se o cara está perdido no espaço, aquele dinheiro poderia ser para pagar um credor, que já estava, um funcionário público, alguma situação, e se ele se perder novamente, como ele vem acontecendo, o que acontece? Justamente pode ficar negativa a certidão e a gente perder um repasse de 200 mil, 500 mil, 1 milhão.
Exatamente. Um abraço. Imagina, o da CPFL, 1,5 milhão que tem para vir. Já pensou dar uma zica dessa e você perder um investimento desse? É isso mesmo. Um abraço ao Jair Silva, também ao Vander Ferreira, o Ronaldo Cazuza, Jair, o Alair Chaves Branco, também o Fábio Almeida, que está nos assistindo. Permita-me dizer mais uma coisa, que nem o orçamento, né? Você vê como esse gestor está perdido, porque vocês devem ter visto as polêmicas aí da passagem do Novo Mundo. Os empresários se reuniram, o Guerini abriu. A enxurrada está levando tudo. Agora está levando, que falta o asfalto, a Câmara se antecipou, está fazendo um repasse para o prefeito, para ele lidar com essa situação e fazer o asfalto ali. Mas só para você perceber, já está votado, tá? Já está votado no orçamento, eu só não vou lembrar o valor com exatidão, se é 500 mil ou 600 mil, no orçamento desse ano, que ele deveria ter gastado ali. E ele não gastou um centavo. Entendi. Por isso que eu falo, o orçamento ele está pronto, mas o gestor não obedece, aí vem pedir empréstimo. Já estamos em novembro, Guerini foi lá com as máquinas, fez a parceria, abriu. Lá no bairro Novo Mundo, né? Entre Novo Mundo e Água Branca. Exatamente. A prefeitura, o asfalto ali, não sei se vai ficar 120, 150 mil, qual é o valor ali. Mas vamos pôr 200 mil. Nós já temos um orçamento aprovado que ela deveria gastar ali cerca de 500 mil reais. Quer dizer, se o cara já fez quase tudo, cadê os 500 mil que a Câmara autorizou? Não tem. A Câmara teve que fazer um repasse agora de 120 mil a pedido do vereador Nelson. Ele sugeriu ao presidente Hernando, ele acatou, para que o prefeito faça esse asfalto, mas 50 mil parece que o empresário deu, junte com esse dinheiro e finalize. E os 500 mil que a gente autorizou desde o começo do ano. Então você percebe que onde foi parar esse dinheiro? O cara está perdido. Então é que tá. Mas não é porque você tem um orçamento que você tem o dinheiro também, não é? Não, mas aí é que tá. É uma previsão, não é isso? Não, mas aí é que tá. O orçamento que nós votamos em janeiro, ele previa 205 milhões, uns quebradinhos, quase 206. De arrecadação. De arrecadação. E nós superamos, porque eu tive agora na prestação de conta que teve agora 30 dias atrás. Passamos 205 milhões? Vamos chegar em 208, quase 209. Então não tem desculpa, senão ele poderia dizer, olha, quer dizer, é que eu previ, mas já arrecadou menos. Pode acontecer, é uma justificativa. Estava previsto 205 milhões, arrecadou 200. Aí perfeito, ele teria a desculpa perfeita. Agora o nosso orçamento está previsto em terminar quase em 209, mais do que a gente votou. Então como que ele não cumpre o que está lá? Entendi. Muito bem, minha gente. Aí ele diz na rede social que a culpa é dos vereadores. Falar nisso, há uns 20 dias atrás... Os buracos não são tampados porque é culpa dos vereadores. As estradas rurais não são tampadas porque é culpa dos vereadores. E fica com esse jogo de empurra-empurra, sendo que, na verdade, falta competência, gestão, né? Falta transparência, falta enxugar a máquina pública, tá? Enxugar. Aí eu quero parabenizar a cidade de Peró. Quero dizer que eu defendo essa bandeira. Cidade de Peró, agora estava vendo aqui, estão diminuindo. Alguém saiu aí nas redes sociais dizendo que a Câmara de Boituva é uma dos que mais gasta na região. Você falou aqui, né? Que mais gasta em toda a região. E eu disse o quê? Que a sugestão que eu dou é o quê? Primeiro, para a gente diminuir de 13 vereador para 9 vereador. Demorou. Nós vamos economizar de cara 400 mil reais no ano, quase 2 milhões durante uma gestão de 4 anos. Sabe? E Peró fez isso agora, está diminuindo lá o número de vereadores e de assessor, porque o que mais a população, Pedro, o que mais que a população cobra é que o vereador trabalhe. Ela não quer saber se tem 13, se tem 20, se tem 10, se tem 8. Ela quer que seja lá quantos for, que trabalhe. As maiores reclamações que a gente encontra nas ruas, Claudeci, é deles falar assim, Claudeci não, Claudinei, rapaz. Claudinei. É deles falar assim, mas, viu, os vereadores não vejo trabalhando, sabe, tem muitas, e as pessoas citam, geralmente 3, 4 nomes de vereadores que eles conseguem ter acesso. Eu louvo a Deus que eu estou no meio desses vereadores, e falo, olha, você a gente encontra, eu posso mostrar para você aqui quanto tem de WhatsApp de pedido do povo, sabe, de tudo quanto é tipo. E a gente encaminha para os setores e vai fazendo acontecer. Então tem que ter vereador que trabalha. Não importa se é 9, se é 13, se é 10, mas tinha que ser todos trabalhando. E essa é a maior reclamação da população. Olha aí, o vereador Pedro,
Eu quero ver se você é macho mesmo de botar um projeto desse ali para diminuir os vereadores de Boituva. Não, se eu vou da sua autoria, você põe lá. Rapaz, já está pronto. Tá pronto? Já está pronto. Eu quero ver se você é macho para colocar esse negócio já lá. Já está pronto. São duas coisas. Um é a questão de acabar com esse negócio de voto secreto. E segundo... Eu já venho fomentando isso, não é da agora, tá? Só para deixar claro, nos bastidores da Câmara, eu já venho fomentando isso há mais ou menos uns 3 a 4 meses. Eu já falei isso. Porque quando deu esse... para mim, o ponto divisor, quero deixar claro aqui, o ponto divisor que fez eu tomar essa decisão de apresentar esse projeto que eu devo apresentar em breve, é o seguinte, quando eu vi, tá? O prefeito sendo acusado com provas, a CPI, tá? A CPI colocou lá 5 crimes com provas, dano ao erário na ordem de quase R$500 mil. Esse último, que o vereador Thiago apresentou. Sim. Quando eu vi esses 5 ali, tudo com prova, tudo com fatos, inclusive a Polícia Federal depois esteve aí, levou a pessoa, colheu o depoimento, está fazendo o papel dela. Aí eu peguei, aí você pega, inclusive o relator que mandou me punir, que falou, o Pedro falou a verdade, mas... Como pegou lá na prefeitura, eu achei muito grave. O relator foi a favor de arquivar esses 5 crimes do prefeito. Ali, para mim, eu tomei essa decisão. O que adianta você ter 13 vereadores, se na hora que tem que fazer o papel, eles não fazem? Não, tem alguns que são cones, a gente chama de cone. 5 crimes com provas, está tudo na mão do Ministério Público, todo mundo sabe do que eu estou falando. Veja bem, não é briga política, não é perseguição ao prefeito, não é nada. Quem somos nós para perseguir o prefeito? Pelo contrário, é o contrário, né? Agora, percebam, tudo com provas, com depoimento, com fatos. Aí o vereador vai lá, o vereador Cid Melebon vai lá, tá? Que é o mesmo que mandou me punir no seu relatório, e absolve o prefeito. Quer dizer, para ele eu pegar uma ajuda voluntária que ele deu, ele nega que deu, mas foi ele que deu, através do seu assessor. Se ele pegou, para esse vereador, tá? Foi muito grave, tá? Eu ajudar a viúva. Embora ele comprovou que eu não peguei nada para mim, que o dinheiro chegou lá para ela em forma de material. Ele diz no relatório, comprovei que o senhor falou tudo a verdade. Mas como aconteceu isso na prefeitura, isso é muito grave. Mas não foi grave 5 crimes do prefeito, na opinião dele. O prefeito ter feito todo aquele dano, causar um prejuízo enorme para a população, com provas, aí ele mandou arquivar. Ele não deu o voto dele para continuar o processo. Então, ali eu tomei essa decisão e já soltei nos bastidores da Câmara que eu era a favor de diminuir os números de vereador, porque não adianta ter 13 vereadores se muitos estão ali para encobrir o que é errado. Então, eu quero ver aqui o Pedro, aqui no Hora News, está se comprometendo a apresentar 2 projetos. Primeiro, é fazer com que todos os vereadores, quando for votar, acabar com esse negócio de voto secreto. Vou falar bem claro aqui. Será a reformulação do regimento interno. Esse é um dos pontos que vai ser mudado. E se tiver alguma resistência lá, nos avise. Vamos fazer audiência pública. Vamos lá, pode, nós vamos estar lá, vamos estar. E outra coisa é diminuir o número de vereadores. Vou apresentar o projeto e vou abrir audiência pública para que a população se manifeste. Eu acho que você vai ser caçado. Fazer o quê? Eles podem fazer o que quiser, mas eu acho que vão querer caçar você. Não, querendo já estão. Estão querendo? Estão. Pra você ter uma ideia, o carro da Câmara, outro dia, foi me levar... Eu sou presidente da Câmara. Sim. Mas independente de eu ser presidente da Câmara, o carro da Câmara está disponível para os vereadores também. O carro da Câmara foi me buscar e me levar na minha casa lá na faculdade. Eu passei uns 3 meses ali trabalhando. E justamente alguém tirou uma foto de eu entrando dentro do carro, construir uma história em cima que eu estava usando o veículo por motivos irregulares, e o pessoal está querendo me caçar mediante disso. O funcionário que me levou é concursado da casa. Eu jamais pus um saco de cimento no carro da Câmara, ou alguma coisa particular, e o camarada querendo alegar isso. Entendeu? Construir uma história e pôs lá. Então eu sei que eles querem. Muito infelizmente, tem vereadores ali que querem me caçar. Só que quem me deu o mandato não foi eles, foi o povo. E eu devo satisfação a quem deu o mandato para mim. As 700 pessoas que votaram em mim, que me mandam mensagem, que estão orando por mim, que sabem que eu sou. E ainda que caça, eu vou continuar lutando.
Mesmo sem se caçar, não tem que inventar uma mentira. Não, mas viu, antes de caçar, põe um projeto para nós ir lá. Já está no jeito, voltando, já vai estar na ordem, porque eles já sabem que eu estou articulando esse projeto, não é de hoje, já correu os bastidores. E quando eu voltar, vou apresentar esse projeto, vou marcar audiência pública, ele vai tramitar no rito da casa e a população vai manifestar qual é a sua vontade, porque a minha, eu já falei e ele já sabe. Não merecemos, Boituva não merece ter 13 vereadores se diante do fato que aconteceu. Crimes colocados. Qual que é a função do vereador? Fiscalizar. Qual é a função do vereador? Cortar aquilo que está errado. É para isso que é a maior função. Aí quando chegou as provas, os crimes, as coisas ali, tudo certinho, o vereador vai lá e me manda arquivar. Ele e os demais da base do prefeito, só porque é da base, tem que fazer o que é certo. Muito bem, minha gente. Nós estamos aqui encerrando o nosso programa, mas vou deixar as considerações finais com você. O Vander fez um comentário que o Guerini, ele levou as terras ali para o Vander, nosso internauta aqui, Vander Ferreira, aquela terra ali entre a passagem do Novo Mundo e Água Branca, porque não tinha onde colocar a terra. Mas assim, Vander, o que acontece? Na realidade, podia colocar qualquer outro lugar. Eu acho que valeu a boa intenção dele de tentar ajudar ali. É óbvio que a gente sabe que ele tirou as terras daqui do... Foi bom para ele também. Foi bom para ele também. Foi bom. Eu concordo, Vander, eu concordo com você, ele precisava de local para colocar a terra, aí entra a questão das parcerias, não tem problema nenhum. Nós também precisávamos da terra... Sim. Perfeito isso aí. Assim como eu falei na tribuna, eu quero dizer até o seguinte, muita pouca gente acompanha a tribuna. E eu tinha falado isso 15 dias antes dele levar as terras lá. Eu falei, porque eles começaram a levar aqui. Foi. Aqui no circo. Aí eu fiz um discurso na Câmara, assim, falei, viu, aqui no circo não está precisando. Se querem pôr porque é pertinho, tudo bem. Por que não leva essa terra lá na passagem do Água Branca, que o pessoal está esperando há mais de 3 anos e nada é feito? Aí depois fizeram, foi uma ideia nossa. Eu não estou importando que ele se apropriou da ideia, mas eu tinha falado até na Câmara. Isso aí é parceria que beneficia o povo, a população. E graças a Deus levou, parabenizo o Guerini, passou as máquinas, passou o caminhão, tudo certinho. E também disse, porque tem mais de 200 caminhões de terra para sair lá ainda, da última visita que eu fiz. Pega essas terras e leva para fazer o quê? As bases da estrada rural. Eu falei na tribuna. Sim. Então, isso é parceria. Se ficar longe para o Guerini, pega os caminhões da prefeitura e leva para um pátio, porque qual que é a maior reclamação de quem está no sítio? Passa a máquina, dá uma chuva, perde tudo. Tem que ter base. Tem que fazer uma coisa de qualidade. E terra é matéria-prima de primeira. Junta com pedrisco, com cascalho, meu amigo. Bom, Pedro, da última vez que você esteve aqui, nós falamos de um ar-condicionado lá de 60 mil BTU, se não me falha a memória. Isso. E, no fim, o vereador Martins fez uma indicação para esse ar que estava encaixotado, que foi o Ney Bom, quando o presidente comprou esse ar, e não colocou em lugar nenhum, estava lá encaixotado, e a Câmara fez lá um ofício, foi aprovado, né, para que esse ar-condicionado seja dado lá para a recepção do Hospital São Luís. Acontece que esse ar-condicionado tem que ir para a prefeitura e o prefeito que tem que destinar esse ar. Exatamente. Só aproveitando esse foi o resultado daquela conversa que a gente teve aqui. Sim. Eu já tinha definido com a minha equipe que a gente não ia fazer isso, tá? Eu tinha definido já com a minha equipe que a gente não ia usar, que achava como que você vai usar um equipamento de 60 mil BTU para refrigerar a escada. Eu achei um absurdo. E a gente realmente falamos aqui, o vereador que já estava nativo meteu a indicação. Ótimo. Parabéns para ele, o importante é que chegue lá onde precisa. Sim. A mesma coisa, é que nem agora eu preciso aproveitar para falar, a mesma coisa eu percebo aí nas redes sociais, eu falei no seu programa da outra vez, né? Nós viemos desde o começo do ano com uma política de rever contrato, de contenção de gasto, tomamos várias medidas que fez o quê? O dinheiro do contribuinte começar ser bem gasto na Câmara. Exemplo disso eu dei. O carro oficial, economizamos aí sem precisar pagar pedágio. Há muitos anos a gente pagava pedágio, 5 mil de pedágio aproximadamente por ano. Nós cadastramos o carro, não pagamos mais nem um centavo. Programas que a gente utiliza e que o governo disponibiliza gratuito, estamos trabalhando nisso. Água mineral gastava um torno aí de 12 a 13 mil por ano. Agora acho que o nosso gasto não vai passar de 3 mil no ano, 4 mil. Então, veja a diminuição. E assim por diante. Resultado. Estava sobrando dinheiro para a gente fazer parcerias e devolver. Como eu fui afastado, o Hernando fez esse papel. É um papel bonito,
Agradeço a ele que fez na nossa ausência e já articulou destinando quase 500 mil da Câmara, que a gente conseguiu economizar durante todo esse período. Está mandando para o Executivo, como vocês viram nas mídias sociais. Agora, o que eu queria deixar claro aqui? Para esse dinheiro ser devolvido, nós tivemos que saber gastar com responsabilidade, brigar por cada centavo. É isso que a gente queria e quer que o Executivo faça. Não, eu tive numa reunião lá onde ficou comprovado que ia ter uma diminuição num contrato com as creches de mais de R$1 milhão. Engavetou, renovaram pelo mesmo valor de 1.100. Aliás, Boituva é a cidade que mais paga por criança em creche aqui nessas creches terceirizadas. Exatamente. Acho que de todo o estado se bobear. Dobrou o custo nosso com a Sanitur, de 2,5 milhões para 5,5 milhões. E a Sanitur, que o prefeito, quando era vereador, o prefeito Fernando, metia a boca lá na Câmara Municipal, falava dessa Sanitur e hoje ele está passando pano quente na Sanitur. O ano passado eu falei, num estudo que eu fiz, que se construísse uma sala, 2 salas seria ideal, mas se construísse uma sala lá no Santa Adélia, numa escola, não precisaria trazer os alunos aqui de ônibus para o centro e iria economizar. Uma sala custa o quê? 40, 50 mil? Podia fazer até um mutirão, sei lá. Sim. Não fizeram nada, gastou o ano inteiro. Agora os vereadores fizeram uma emenda parlamentar para pedir para a secretária fazer 6 salas e diminuir o custo com o transporte escolar. O que eu queria mostrar, se tivesse planejamento, o que pagou para a Sanitur já tinha pago uma escola inteira. Verdade. Gente, nós estouramos nosso horário. Aqui são 13 horas e 24 minutos. Vereador Pedro, presidente da Câmara Municipal de Boituva, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer também aqui a Leandra, a Marley, que estava participando com a gente também aqui, o Arlindo, né, pela participação aqui pelo Facebook. Muito obrigado pela presença. Nós temos mais 30 segundos para suas considerações finais aí. Bom, eu quero pedir oração de todos aqueles que têm fé em Deus, eu também tenho. Devido ao nosso posicionamento político, das nossas brigas e constantes denúncias contra o prefeito, somos alvos de várias barbaridades, de várias perseguições políticas de todos os tipos, mas eu conto com a oração de vocês, que Deus vai ouvir a oração por justiça e as coisas vão entrar no eixo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E o Pedro sai daqui hoje posso ter que lembrar os 2 compromissos dele. Primeiro, fazer uma lei para diminuir o número de vereadores aqui em Boituva, para 9 vereadores. E segundo, reformular os estatutos, seja lá regimento interno, para que os votos dos vereadores deixem de ser secreto. Queremos saber o que os nossos vereadores estão votando. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e voltamos amanhã às 12 horas, se Deus assim permitir e quiser. Um abraço. Obrigado, Claudinei, pelo espaço.